Pronto. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de língua portuguesa com a professora Maíra no curso ideológico, concurso preparatório para a Prefeitura de Juazeiro, né, da Banco Bibis. Bom, ontem nós conversamos bastante, né, sobre a tipologia textual, mas não terminamos. E aí, o feedback de vocês foi até com relação ao gostar, né, da questão da tipologia. Então, eu vou só retratar. Boa noite, Ruth. Eu vou só fazer uma pequena retomada, né, deixa eu voltar aqui para a gente pincelar. A gente sempre parte de um ponto. É uma temática gostosa assim, de estudar, eu gosto bastante. Aí vamos aqui. Vou jogar para vocês. Espelhar. Bom, tirei meu rosto de evidência. Vamos lá para os slides. Deixa eu colocar aqui a configuração para ficar melhor de vocês verem. Está aqui apresentada por uma janela. Vamos lá para o início. Rapidinho, só vou pincelando aqui algumas coisas, vou passando. A aula que nós trabalhamos foi a tipologia textual. Naquele momento, o que a gente fez? Falou um pouquinho sobre os assuntos que nós já trabalhamos, os que precisamos avançar, né? Souberam agora que foi prorrogada a inscrição, salvo engano, até o dia 9. Alguém estava comentando dia 9. Dê uma olhadinha aí. Não acredito que a gente correu tanto. Até o dia 5 do 11. 5, beleza. Isso. Quando prorroga, provavelmente o calendário modifica. Fiquem atentos, tá? Com relação a calendário isso. Oi? Da prova, né? Isso. Talvez, a data da prova, o áudio está baixo, talvez o problema está com 75 aqui. Deixa eu subir mais um pouquinho. Vamos lá. 75, deixa eu subir. Vou para 100, tentar colocar em 100 aqui. Pronto. Veja aí, eu vou tentar dar a entonação melhor, né? Mas vamos lá. Se alterou, pode ser que o calendário também altere. Aí vocês têm que ficar atentos. Oi? Alterado do Enem. Já foi alterado por conta do Enem. Será que altera novamente por causa dos novos candidatos? É interessante ficar observando. É interessante. Pode ter sido por causa dos erros, né? Eu ouvi dizer que muita gente não estava nem conseguindo ontem fazer a inscrição. Mas vamos lá. Ontem nós ganhamos mais um assunto de estudo, né? A gente passeou pela tipologia textual, né? E a gente parou na narrativa, né? Aí vamos lá. Falamos um pouquinho sobre, metaforicamente, o que significa, no sentido figurado, uma tipologia, e no sentido real que ela é, né? Real que ela é e o figurado. Falamos sobre o conceito de tipologia, os mais empregados. Pessoal, em todas as gramáticas, em sua maioria, você vai perceber a presença de 5, tá bom? Eu não sei se algum de vocês prestou atenção, mas me chamou a atenção a banca cobrar dialogal, tá? A dialogal a gente sempre pega dentro de um deles, porque são diálogos, né? Então, a gente pega dentro da narração, dentro de um texto descritivo, certo? Então, colocou porque ela já está, né, fazendo essa separação. Mas entendam que a dialogal, ela está centrada dentro da narração ou na descrição. A gente não vai encontrar em texto dissertativo, né, porque na estrutura dele não cabe, né, diálogos. A não ser que você faça uma citação de alguém que veio contribuir, a opinião de alguém, que a gente vai ver mais na frente como isso funciona. Mas fato é que lá tem, tá? Mas o básico mesmo são esses aqui, narração, descrição, dissertação. Aí a dissertação, ela é subdividida, a gente vai ver. O expositivo e o injuntivo, que é a exposição e injunção. Se vocês me perguntarem quais os que
possibilidade de cair bastante é a narração, a descrição e a dissertação. Eu gostaria que desligassem o microfone, está dando ruído, mas na hora que vocês quiserem interagir, né, concordar, discordar, trazer alguma situação para a gente exemplificar, fiquem à vontade. Como eu vou estar nos slides, muitas vezes eu não vejo o chat, mas você pode levantar a mãozinha, eu escuto o bip, e pode também acionar o microfone. Na sequência, né, nós falamos sobre a diferença, os tipos de redação. Eu coloquei alguns exemplos para vocês. Estou só avançando aqui porque a gente parou em um. O injuntivo. O injuntivo tem caído muito assim no Enem, cai também no SAEB, que é um exame nacional que as escolas públicas fazem, né? Mas na narração, eu falei para vocês que a característica principal da narração é narrar, o objetivo, né? É narrar o quê? Fatos. Esses fatos podem ser reais ou imaginários. Esses fatos, eles criam, né? Narrar, criar uma sucessão temporal, apresentar personagens e criar um narrador primeira ou terceira pessoa, por falado ontem. Não vou me aprofundar, porque vocês já têm até a aula gravada, né? Vou seguir para onde paramos. Aí vamos lá, falando sobre o tempo, cronológico e psicológico, sobre a importância do espaço, o espaço físico, também o psicológico, as ações dentro, e paramos no foco narrativo, onde eu falei, né? Eu falei sobre a presença de três, que é o personagem, o narrador-personagem, aquele que participa da história. Nós temos o narrador observador e temos também o onisciente. Né? Quem já leu aqui Capitu, né? Dom Casmurro? Todo mundo? Bom, Machado de Assis, ele tinha essa... Pronto, Paula. Machado de Assis, ele tinha essa característica. Vez ou outra, ele estava lá conduzindo a história, né? Conduzia a história. E tem outro texto também, né? Outro romance. E aí você tem a sensação de que ele dialoga com você, né? Você tem a sensação de que ele está falando, usando o psicológico dos personagens, das personagens, para trazer algo para você, né? Então, há essa profundidade, né? Já que ele é onisciente. Então, é aquele que sabe tudo sobre o enredo dos personagens. Então, esse tipo de narrador, ele conhece tudo. Ora, ele está dentro do texto. Exato, né? Está dentro do texto. Aí ele vai e tem... Exatamente. Ora ele está dentro, ora ele está fora. E ele conhece mais do que ninguém personagens. E às vezes antecipa. E às vezes dialoga com vocês sobre alguma coisa que ele não está concordando naquele personagem. O tempo todo, né? Tem vários livros dele e de outros autores também que tem essa perspectiva. Clarice Lispector também é show, né? Nessa questão psicológica, né? De mexer mesmo. Só tem um detalhe, terceira pessoa, tá bom? Então, primeira pessoa é personagem, aquele ontem a gente conversando, eu citei a questão do muro, né? A questão do portão, do que você vê do outro lado, um fato acontecendo. Se você estiver envolvido nesse fato, é a primeira pessoa, né? Você vai contar esse enredo, participar do enredo, contar através da primeira pessoa, o eu, né? Eu vivi, eu estava lá, aconteceram, né? Já o observador não, é terceira pessoa. E o onisciente, terceira pessoa. Só que, às vezes, sua voz se confunde com o pensamento dos participantes. Você fica sem saber. É o autor que está falando ou é o personagem? Né? É o narrador que está falando ou é o personagem? Né? É o narrador que está pensando ou é o personagem? Você fica sem saber, né? Mas aqui, algo que eu não falei ontem, né? Eu só citei, quando eu disse o seguinte, a partir de agora a gente vai implementar mais, vamos botar o quê? Os ingredientes dentro da narrativa. Por quê, professora? Porque provavelmente vocês vão encontrar textos narrativos.
dentro da prova de vocês, né? Por quê? Existem vários textos narrativos, e um deles, gêneros, né? Um deles é a tirinha. É difícil, gente, ter uma prova e não ter uma tirinha. É muito complicado não ter. Uma tirinha, uma charge, um cartoon, são básicos, são textos multissemióticos que é comum a gente encontrar realmente dentro do texto, ok? Avançando, uma parte que eu falei para vocês ontem, só citei, foi a questão da importância do enredo. Oi, deixa eu ver aqui o chat. Isso, ela também dialoga com Zíbia, isso também. Mexe mesmo, a gente fica curioso, né? Francis Cleide falou, né, disse aqui no chat, que ora ele está dentro do texto, né, até tinha concordado, ora está fora, há uma certa magia, né, por parte dele, e ele mexe, sim, aguça a nossa curiosidade. Gente, aquela história de Bentinho, né, com Capitu, é top, mexe com a nossa cabeça que a gente fica em dúvida. Ora a gente vai, caminha para o lado de Bentinho, ora a gente vai para o lado de Capitu. Pode falar, Tassiana. Você está com a palavra. Você quer falar? Você tocou na mãozinha? Foi engano? Bom, tá certo. Então, Francis Cleide fala também de Zíbia, Gaspareto, né? E dialoga, sim, dialoga. Ah, tudo bem, Tassiana, sem problemas, né? Então, o enredo é o resumo do texto narrativo, né? Então, é a base, né? Então, a base de tudo digamos, o texto tem, vamos pensar, oi, Francis Cleide, pode falar. Drauzio Varela também, ele tem essa coisa de escrever. Eu, particularmente, viajo com Zíbia e com Machado de Assis e com Drauzio Varela. Essa é uma condição do que a senhora está falando? Exatamente. E aí, quando você vai para as produções, aí você percebe um nível acima, né? De diálogo com o leitor, né? E esse narrador, ele tem uma especificidade muito, digamos assim, relevante para a construção do texto, porque ele prende, né? Ele amarra bem e deixa você curioso, né? Curiosa para saber logo o que vem pela frente, o que vai acontecer, né? São estratégias que os autores utilizam constantemente para enriquecer, né? É a intenção, a questão da intencionalidade. Eles dão o pontapé, né? Que é a intencionalidade, eles criam a intencionalidade, mas a construção de sentido se dá com o aluno, né? Se dá com o leitor. O leitor é que vai construir os sentidos. Aí vamos lá. Então, professor, desculpa. Então, a minha preocupação é essa. Depende muito do que eu compreendo, até visão de mundo, como a senhora falou ontem, para que eu interprete de acordo com o que o avaliador quer. Exatamente. Não é isso? Geralmente, ele quer lhe reprovar. Porque ele vai usar os distratores para vamos dizer assim, tirar sua concentração para a resposta positiva. Porque ele entende assim, só os melhores passarão. Tem aquele interno assim dizendo, eu quero que todos passem, mas na realidade os melhores é que vão passar. E quem são os melhores? Aqueles que se dedicaram, aqueles que estudaram. Oi, Péricles, eu coloquei no máximo, viu? Vou tentar, às vezes, quando você sai e volta, é porque ele está descendo aqui, ó. Vê aí se melhorou, né? Então, o que é que acontece? As bancas, elas, muitas vezes, elas dificultam para ver até onde você pode chegar, até onde vai o seu nível de conhecimento. É por isso que a gente tem que ser uma pessoa bem informada, né? Tem que ser bem informada. Pior, gente, que eu já tirei aqui várias vezes, né? E tem muitas pessoas dizendo que o áudio está baixo. Eu vou colocar um fone aqui, mas pode sair ruído, viu? Agora o áudio vai melhorar, só que provavelmente vai ter ruído na gravação, viu? Com o headset, não tem. Você vê que não sai de jeito nenhum. Eu vou colocar aqui e vocês me dizem.
E agora? Continua baixo. Deixa eu ver aqui. Pra mim tá bom. Espera aí, deixa eu só organizar aqui. Eu estou mudando aqui, estou tentando mudar, espera aí. Eu só preciso mudar aqui na configuração para ouvir a voz de vocês. Vocês vão precisar falar. Vou tirar aqui do headset. E agora? Eu vou falar para testar. Melhorou? Eu vou falar para testar. Pronto. Eu estou ouvindo bem. Professora, sabe, porque o áudio está muito bom. Eu acho que pode ser a conexão. Quando eu liguei também, a minha conexão hoje estava fraca. Pode ser a conexão de vocês também. Na escola que eu dou aula também a conexão estava ruim, né? Pronto, tá aqui. Então, vocês fechem os olhos ou o ouvido para os ruídos que podem acontecer. Viu que o outro, ele capta menos ruído, né? Mas depende também da internet. Então, vamos lá. Pronto. O enredo, gente, é a base da narrativa, né? É no enredo que a estrutura, né, vai ser consolidada, a estrutura da narrativa. Então, um texto, ele não pode ser só palavras amontoadas, sem significação. Ela precisa ter sentido, né? E aí, quando a gente vem para a estrutura do texto narrativo, percebam que toda a história narrativa, ela vai ter a exposição de uma situação. Então, primeiro parágrafo, nós vamos perceber a introdução, né, de que com a apresentação dos elementos, aqueles elementos primeiros que eu disse para vocês, que eram quais, né? Quais eram os elementos? Era o quê? Né? Personagem, não pode faltar num texto narrativo personagem, não pode faltar o tempo, né? O tempo, e a gente já viu particularmente quais eram, né? Não pode faltar o espaço onde a história aconteceu, é bastante importante ter, relevante demais, e também tem que ter um narrador, né? Aquele que conta a história, ele pode estar dentro ou ele pode estar fora, né? Depende do autor. O autor é que vai dar esse norte, né? E aí, o que é que acontece? Quando há essa exposição da situação, os personagens são apresentados, o tempo e o espaço, e conforme a sequência narrativa vai caminhando, né, os fatos vão sendo apresentados e acontece algo. Lembram que eu falei da quebra de expectativa? A quebra de expectativa que acontecia lá, que acontece nos contos maravilhosos. Então, em várias histórias narrativas também vão acontecer, né? Então, quando a gente fala de estrutura narrativa, perceba que vários gêneros vão caminhar por ele. Autobiografia, biografia, relato, tirinha, HQ, vários outros vão caminhar. Filmes, aí a gente pode entrar romance, né? Então, percebam, novela, né? Então, a novela está caminhando ali, de repente alguma coisa acontece. Quando há essa mudança, né, o que é que vai acontecer ali? Acontece uma complicação. E conforme as ações vão passando, percebam que é necessário a sua conclusão. Essa conclusão, ela vai acontecer, né, depois do clímax. Professor, o que é clímax? A gente vai ver aqui na frente, né? O ponto alto da história. Se a gente colocar no sentido da novela, é a véspera do final. E o desfecho, que é o fim, a gente vai ver agora, ó, na conclusão, o desfecho ou desenlace apresentado. Essa forma é a mais convencional, simples. Então, enredo vai ter que ter alguns elementos, tá bom? Esses elementos fazem parte da composição e não pode ser descaracterizado. E aí eu chamo a atenção de vocês que algumas bancas, elas vão cobrar, assim, o fato gerador do conflito. Alguma coisa que aconteceu aqui nessa passagem de apresentação dos personagens, do ambiente, do tempo e do narrador,
para o desenvolvimento das ações, né? E aí a gente chama do conflito, né? Aí vamos lá, outra forma de iniciar a narração, outra forma é iniciar a narração pelo desfecho. Já viram aquelas novelas que começam do fim como flashback? Os filmes hoje estão sendo feitos assim, né? Exatamente. Começa no Há um explicando depois. retorno, né? Um flashback. Há um retorno, aí depois volta, né? Tem alguns até que a gente fica meio... Gente, como é que é isso sem sentido, né? Mas há uma conexão, há uma ligação, né? Então, vamos lá. Bastante utilizado em texto jornalístico, visto que seu objetivo é a informação rápida e que não deixe dúvidas. Opa, professora, a senhora está falando em jornalístico? Em texto informativo? Olha, vou dizer para vocês. A crônica é um texto literário narrativo, com estrutura narrativa. E onde é que a gente encontra as crônicas? Nos jornais, viu? Uhum. Inclusive, tem cronistas, né, famosos que colocam seus textos em revistas. Então, quais são as características de um enredo? O emprego de verbos de ação que dão a movimentação das personagens, ou dos, né, conforme você queira. Então, quais são aqueles verbos de ação que impulsionam situam os personagens no tempo e no espaço. Centrado em um conflito. Gente, uma coisa assim, uma informação que eu quero dar para vocês. Pode falar, Francicleide. Mas os textos jornalísticos não são uma tipologia injuntiva? Dissertativa. Dissertativa. Injuntiva são aqueles manuais de instrução, né? As receitas. Isso. O que é que acontece, Francicleide? Dentro do jornal tem vários cadernos, né? E num caderno tem a coluna do artigo de opinião, mas tem a coluna também das crônicas. As crônicas são textos literários, né? Mas os jornais e revistas se apropriam. Eles gostam de colocar, sabe por quê? Porque vende muito. Né? O Fernando... Arnaldo ele coloca muito artigo de opinião, mas tem também, cronista também. Né? Sabe uma? Lígia Fagundes Telles também. Outra... Arnaldo Jabor. Isso, a gente trabalhou com o texto dela, Marina Colasanti, e tem diversos, vários, que e eles ganham, viu? E não é pouco, não. E tem pessoas, a elite, né? Que se mostra leitora ainda e consumista do jornal, porque a gente vê muito jornal impresso. Aqui na nossa região, nós temos o A Tarde, né? Que é de Salvador, o Correio da Bahia, que é de Salvador. Se existe ainda o Diário da Região, eu não tenho mais acesso. É tanto que eu estava fazendo uma pesquisa. E eu sei que a gente, quando vai ao médico, né? Tá lá, o jornal. Mas quando a gente vai fazer a pesquisa eletrônica, há uma certa dificuldade. Talvez naquela banquinha ali do correio a gente até encontre, mas tem sido difícil encontrar o físico, né? O impresso. E quando você opta pelo digital, você vai para a Folha de São Paulo, o Estadão, né? E vários outros que nós temos à disposição. Pronto? Então, um detalhe que eu quero dizer para vocês. Se na prova de vocês tiverem a convicção de que aquele texto é narrativo, né? Pela estrutura, mas cuidado quando a gente for falar sobre o gênero, tá? Na questão de um conto e um relato, certo? Por que eu quero dizer isso, chamar atenção? Porque quando a gente estuda narração, a gente estuda o conflito, aquilo que acontece, né? E geralmente os conflitos vêm no miniconto, o conflito vem no romance, né? E nos contos. Na escola mesmo a gente vê muito conto e passa para os nossos alunos contos. O que é que eu quero chamar atenção? Se num conto, para você é conto, não tiver um conflito, ele deixa de ser conto como gênero e passa a ser relato. Viu? Então, característica, quando a gente estiver estudando acerca dos gêneros textuais, vocês precisam já ter definido na cabeça quais são os gêneros que abarcam, né? Que concebem a presença da estrutura narrativa,
Em quais, professora? Então, vamos lá pegar aquele monte de camisa que estava ali, né? Aquelas camisas são a estrutura, né? E quem vai entrar dentro da estrutura? Então, cada gênero vai entrar ali dentro. Então, a gente tem que ter essa preocupação, aí eu vou mostrar depois. Por exemplo, o que a gente conversou ontem, tanto a Branca de Neve como a outra, né? Os outros personagens dos textos que nós comentamos, aquelas histórias sempre tinham um conflito. Se não existia um conflito, é apenas um relato do narrador sobre determinada passagem da vida, alguma coisa assim, tá bom? E essa questão do enredo, ela pode ser linear ou não linear. O que é isso, professora? Uma sequência daqui para frente ou voltando. Como já foi falado aqui da questão do flashback. Começar uma novela do passado para chegar ao presente. Agora aqui, o ponto bem mais explorado pelas bancas dentro do texto narrativo. A situação inicial, que é o primeiro parágrafo que é apresentado, a apresentação dos personagens e espaço. Aí vem a quebra da situação inicial, a gente vai ver bastante isso nas tirinhas. Eu vou treiná-los para vocês olharem para a tirinha assim e enxergar o que vocês nunca enxergaram. Porque é uma estratégia hoje, é usar a tirinha como texto narrativo. Né? Aí vamos lá. A quebra da situação inicial, está tudo bem, tudo indo tranquilo, as ações estão. Então, a princesa estava ali no castelo, né? A mulher estava no seu apartamento, tudo bem com a sua família. De repente, acontece alguma coisa. Essa coisa acontece, né? E quebra totalmente a situação inicial. Perdeu o emprego, perdeu o namorado, né? Alguém morreu na família. Aí a gente vai para os contos maravilhosos, o objeto, né, que muda tudo. E também no conto mítico, como eu falei para vocês, também tem isso. No conto moderno, que é a releitura dos textos que a gente tem, já com uma perspectiva diferente. Né? São aqueles textos, por exemplo, que você tem a história, o antigo conto de fadas que muitos conheciam, e digamos que nessa história, né, tem uma mulher, né, a gata borralheira, mas está falando da condição de uma mulher. E aí o que é que acontece? Essa mulher ela não é mais aquela que é frágil, que o fim dela é viver feliz para sempre com o príncipe. Não. Nos contos modernos, há uma mudança social do personagem, da personagem. Ou seja, hipoteticamente, essa mulher, ela não vai querer mais casar, ela não vai querer mais ter filho, ela vai querer ter um trabalho, ela vai querer ser independente. Os contos modernos vão trazer essa conotação. Não mais de viveram felizes para sempre. E de que os pais, como um rei, era quem dava a mão à filha. Então, tudo isso tem uma lição por trás, né? As fábulas têm uma moral e são textos narrativos. Aí, continuando aqui, o conflito é a situação a ser resolvida. Então, se a gente tem uma história narrativa, Cinderela, lançado recente, exatamente, né? Então, se nós temos uma situação que ocorreu na questão da perda, né? Dois momentos na Cinderela, a morte do pai, aquela forma de viver que era nova para ela, tempos modernos, forma de viver que alterou a rotina dela, e ao ir para o baile, né, na meia-noite, quando estava meia-noite, ela teve que sair correndo e deixou o sapatinho. Então, naquele momento, tem um conflito. Esses conflitos precisam ser resolvidos. E, observe, esses conflitos são resolvidos com poucas linhas. Curto, breve, né? A não ser que seja um romance, novela. Então, vamos lá. O clímax é o ponto de maior tensão, ou mais intenso na narrativa.
Já pegaram aquele texto, aquele livro gostoso que vocês leem. Aí quando chega lá perto do final, alguém diz: Fulana, vamos ali, vamos passear. Não, não vou não, porque eu estou terminando de ler meu livro. Tô não. Então ali é o clímax. É aquele momento que você não vai nem beber água, que você nem come, de tão emocionante que está a história, né? Da mesma forma a novela. Eu nunca mais tinha visto, eu não assisto novela, até porque eu não tenho tempo. Mas essa Lugar ao Sol, acho que é Lugar ao Sol, tá até com enredo bom, né? Aí o que é que acontece? O que é que acontece? Fazia tempo que eu não ouvia pessoas falando sobre as novelas da Globo. E aquela Amor de Mãe, né? Teve uma cena lá, perto do final, que muita gente parou. Eu estava no trabalho com 2 colegas e esses colegas simplesmente pararam para dizer que queriam assistir essa parte, né? Então, qual era ali? Era o clímax, o ponto alto, o ponto de maior tensão, em que as coisas estão querendo se encaixar. E o desfecho é a solução. Que naqueles contos antigos de fadas que são maravilhosos, as mulheres terminam felizes para sempre, né? Eles, né? Encontrou seu príncipe e vive felizes para sempre. Tem um que é a Princesa e o Sapo, que ela não quer, não. Ela não quer de jeito nenhum os contos modernos e contemporâneos. Ela não quer o sapo como marido. Ela larga ele de mão. Oi, Paula. Esse da Cinderela, que foi lançado recentemente, e também ela não quer casar. Ela quer viajar, ela quer, mesmo sendo com o príncipe, ela faz essa ida, né? É o conto moderno, né? E aí não há mais aquele pensamento. Ok? Professora, a gente aí de uma questão social, né? Uma mudança do que está acontecendo na sociedade, empoderamento feminino, né? E outros também fatores que acontecem, que são levados para as histórias, né? Narrativas intencionalmente. O autor sabe o que ele quer. Ele dá o pontapé, mas quem constrói o sentido são vocês. Uhum. Aí volto novamente para a prova. Por exemplo, a senhora falou, eu lembrei de 2 livros, de Estação Carandiru, de Drauzio, que era um desses que eu levava para o banheiro, para todo lugar, e de Zíbia Gasparetti, Esmeralda. Então, são situações assim que acontecem mortes. Em que momento é o clímax? Lógico, a senhora precisa ler, não sei se leu, mas assim, em que momento eu tenho certeza? Porque assim, a senhora falou da novela. Então, alguns momentos, todas as vezes que eu não sei o nome dos personagens, que Regina Casé encontrava com a Adriana Esteves, que a Adriana Esteves criava uma situação, porque ela sabia que o filho que ela criava era o filho de... Para mim, era clímax o tempo todo. O tempo todo, né? Sabe por que é isso? Porque o enredo, ele prende você. Então, geralmente esses filmes, essas novelas que têm um enredo bem ligado, conectado, eles ganham prêmios. E tem uns que você se perde, você fica sem compreender. Você falou uma questão importante aí sobre essa questão de que momento os livros podem ser o clímax. Primeiro, a gente precisa pensar. É um texto narrativo, né? Mas vai existir textos narrativos que algum elemento aí está de fora, como conflito. E aí, se tiver de fora, ele é um relato, né? Outro texto narrativo, a autobiografia. A autobiografia não vai ter, né? Não vai ter essa parte de clímax. Por quê? Porque a pessoa vai contar as situações desde o nascimento até o tempo atual. Na biografia, que alguém vai falar de uma pessoa, personalidade que está vivo, ou que já morreu, né? E aí também a gente não vai ter essa presença do conflito, mas nem por isso ele deixa de ser narrativo. Aí o que é que a gente precisa entender nesses 2 textos aí do livro? Primeiro, saber a intencionalidade, aqueles fatores de textualidades lá atrás, né? A intenção, ver se ele tem aceitabilidade, tem coesão, tem coerência, e saber qual é o gênero que está ali.
presente na... Será que realmente ali um conto, um romance, né? O romance a gente encontra, o conto, o mini-conto a gente encontra, certo? Mas digamos que ali é um livro autobiográfico, escrito em primeira pessoa, em que o narrador, ele está dentro. Aí a gente precisa ter esse olhar diferente para saber realmente, Francicleide, se existe clímax, tá? Então, não é regra ter todos para o texto narrativo. Agora, quando você estiver lidando com os gêneros, aí você precisa fazer esse balanceamento. Mas não se preocupe, porque é como se você não enxergasse nada e passasse a enxergar. É como se você não estivesse alfabetizada e, de repente, aprendesse a ler. Porque as palavras vão fluir da sua boca sem você pensar, e as imagens também vai se materializar, porque você não vai esquecer mais. Né? E aí você vai ser bastante seletiva na hora de escolher seus livros. Né? Nós temos as crônicas de Narnia, né? Que é bem falada, nós temos Harry Potter, nós temos... Por que eu estou falando nesse? Que são romances juvenis, né? A escola não leva eles para lá, mas eles leem. Uma coisa que se fala muito é que o jovem não lê. O jovem lê. Talvez ele não lê o que a gente leva para a escola, mas ele lê, né? E aí muitos deles vão gostar dessas narrativas, né? De Harry Potter. Alguém já leu A Vida de J.K. Rowling? Tem um filme, Nárnia já, né? Minha filha tinha até uma coleção, não sei para onde foi. Muito bom, viu? A Culpa das Estrelas também é muito bom. Mas, assim, no YouTube... Não, no YouTube não. Acho que eu peguei... Não sei se foi na Netflix, mas eu assisti, até baixei, mas não tenho mais, né? A história dela é sofrida, é interessante, e como ela chegou. Então, temos muitas narrativas aí que é focado na juventude, né? O Crepúsculo e as suas trilogias, né? Tinha o Senhor dos Anéis como filme, que eles gostam. E aí você vai perceber a presença, principalmente nos filmes, da situação inicial, como começa o filme. Aí há uma quebra, acontece alguma coisa que muda, Narnia é top, exatamente. Há um conflito, o clímax e o desfecho, né? Nós temos também aquele da Joãozinho e Maria, né? Caça às Bruxas, esse conto fantástico, vamos dizer assim, é o conto fantástico também, que nós temos os super-heróis conduzindo toda uma narrativa. Continuando. Gente, é fantástico. A língua portuguesa, quem não gosta de português? Esta modalidade de texto transita por um fio condutor que leva a uma situação denominada clímax, ou o nó, viu? Decaindo numa resolução ou epílogo. É tanto que a novela termina no penúltimo capítulo e diz: eita, já acabou! Porque você queria, que o nó fosse todo desatado. Então, o segredo da narrativa concentra-se no grau de suspense criado, bem como no fecho surpreendente, tá bom? Aí vamos lá. E aí, como estamos? Como estamos até agora? Tudo bem? Amanhã a gente pega neles, né? Nos textinhos, para vocês. Obrigada, professor. A senhora hoje... Eu fiquei até preocupada que eu tenho lido pouco, focado mais em trabalho e só as coisas, as leituras do trabalho. Para ler um livro nunca mais. Eu vou fazer uma seletiva com relação a isso para vocês estarem focando nesses textos, tá? Aí vamos lá. Pronto. Aí ontem a gente tinha terminado aqui, né? E aí eu coloquei, é para você que estamos aqui. Exatamente, nós estamos focando, né? E aqui nós temos uma construção narrativa, apesar do formato. Do formato, né? É um poema tirado de uma notícia de jornal. Observe a estrutura, né? O cordel, ele é um poema, mas ele tem uma história narrada lá, viu? Aqui não é cordel, mas só para dizer para vocês. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Né? Observe o que é que a gente tem aqui. Personagem,
nós temos espaço, mais na frente nós temos uma noite, ele chegou no bar. Então, nós temos referência às marcas, né? Que nos indicam as marcas temporais. E olha as ações: bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigues de Freitas e morreu afogado. Bom, então o texto narrativo, gente, esse texto de Bandeira, texto narrativo, que é um poema transformado em texto narrativo, percebam que ele não precisa ser cumprido. Então a banca vai trazer textos curtos, mas também vai trazer textos longos, viu? Eu estava observando alguns textos longos, como aqueles que a gente trabalhou, e geralmente quando vem longo é para saber as informações explícitas e implícitas no texto, compreensão e interpretação. Aí vamos lá. Lembram que lá atrás, no texto narrativo, a gente precisava identificar, como se fosse a notícia, quem aparece como personagem? No nosso caso ali, João Gostoso. Quando? Uma noite, né? O quê? Ele foi aonde? No bar, ele chegou no bar. Aí lá bebeu, pá. E o por isso, que é o final, ele morreu afogado. Tá? E aqui, deixa eu passar que já falei, né? Aí eu vou para vamos para a descrição. Eu vou pincelar os mais importantes, né? A descrição. O que significa descrever? Retratar, caracterizar, observar, enumerar, visualizar e pormenorizar, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, geralmente, quando tem um texto descritivo, vai ter alguma questão sobre adjetivo ou sobre predicativo do sujeito e do objeto, certo? Então, eles lançam tanto uma questão de compreensão e interpretação, quanto uma questão gramatical. Tá? Então, descrever é uma tipologia narrativa, e eu trouxe aqui um exemplo para a gente pensar. Olha, nós temos dois tipos de descrição, a subjetiva e a objetiva. Então, vamos pensar aqui quais são os termos que nos levam a compreender, né, que aqui tem uma descrição, tem uma tipologia descritiva. Ficar assentada à mesa a ler o diário de notícias. No seu roupão de manhã, de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de madrepérola. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido, no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo, encostado à mesa, acariciava a orelha, e no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubis, miudinhos, davam cintilações escarlates. Né? O Primo Basílio, essa de Queiroz, né? Uma obra portuguesa. E aí, eu quero que vocês, né, digam para mim aí, quais são as palavras que dão características aí, ou qualidades, que têm a função de descrever. Encontraram alguma na descrição subjetiva? É o roupão. Que mais? A pele. Sim. A pele tinha brancura. Sim. Que mais? Tem um microfone aí que tá dando ruído. Certo. Então, quais outras palavras nós temos aqui? Ó, fazenda, preta, bordado a sotache. Então, sotache é uma característica. Largos botões. Então, largos é uma característica dos botões. E madrepérola, a cor, né? O cabelo, ó, loiro é uma característica do cabelo. Aí, um pouco desmanchado. Né? Aí, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a descrição. Torcido no alto da cabeça, fazendo a descrição. O texto, gente, descritivo, ele pode se unir ao narrativo, tá? Então, o narrativo vai fazer isso direto.
fazer se aconhecer, juntar os dois tipos, as duas tipologias. Ou seja, pode ser um gênero abarcando duas tipologias, tá bom? Como a gente... Aí vamos ver aqui logo a objetiva, para a gente fazer uma questão aqui rapidamente. Olha só para a objetiva. A vítima, Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Gente, à primeira vista aí, né, nós temos aqui que gênero? Quem sabe, assim, só dizer aí, chutar, hipotetizar, que gênero textual está aqui descrito na... Ele é É o quê? texto jornalístico, né? É uma notícia, né? Aí é uma notícia. Então, a notícia também vai contar um fato, né? Vai narrar um fato. Então, ao mesmo tempo também que a notícia, ela usa, né? Ela é um texto informativo, ela também vai usar, né? O texto, ao mesmo tempo que ele vai usar o dissertativo, ele vai usar também o descritivo, para descrever, né? E também o narrativo, porque não tem um fato que está sendo narrado. Muitos jornalistas têm essa pegada também, né? Então, vamos lá. Quais são as palavras aqui que dão características, né? Como Solange é tratada? Como? É a vítima. Vítima. Então, vítima é uma qualidade naquele momento dela, né? Aí, vamos lá. Solange, como era por fora de Solange, as características de Solange externas, ela era como? Ela era magra, alta, de 1,75 m, cabelos pretos e curtos, né? Exatamente. Nariz fino, né? E rosto ligeiramente alongado. É uma estratégia que os jornalistas usam, os editores usam para não deixar pontas soltas e trazer mais realidade para o texto, né? Para a notícia que está sendo veiculada naquele momento. Aí vamos lá. Eu vou só tirar aqui 2 minutinhos para eu mostrar para vocês uma questão aqui. A gente sabe mais ou menos que a gente viu, eu passei para vocês a presença, como se desenvolvia todos eles. Mas eu estava aqui construindo já as questões, mas já vou compartilhar com vocês, não é nem construindo, fazendo vamos dizer assim, uma escolha por assunto que nós estamos vendo, né? Aí eu coloquei esse aqui, ó. Deixa eu só, tá muito espaço, deixa eu olhar aqui o parágrafo. Estava automático, eu vou botar para 0. Pronto. Deem uma olhada aí, vocês, e digam para mim se vocês conseguem identificar qual é a tipologia. Pode surgir uma questão dessa. Inclusive, a que eu tirei de uma banca. Só não deu tempo de colocar ainda de onde era. Ó, lembram do comando? Não é comum o suporte vir sem fonte. Quando vocês estiverem na escola dando aula, para os seus futuros alunos, que ainda não é, cuidado, porque quando você não coloca a fonte, dá a entender que o texto é seu e não é. Tá? Independente de colocar aqui Humberto de Campos, era para ter colocado de onde o texto foi tirado. Mas vamos lá. Eu já falei para vocês que o comando é extremamente importante. Quais informações que o comando me dá? Primeiro, tipologia textual, não é isso? Se fosse gênero, eu ia procurar o gênero, mas é tipologia. A outra informação é o gênero, que é o conto. Né? Então, eu já disse para vocês que o conto, se não tiver conflito, vira relato. Né? Mas olha só o que é o comando. Pode-se dizer que a organização predominante é... Então, aqui é narrativo, gente, ou aqui é descritivo ou dissertativo. Vamos pegar por esses aí que a gente estudou, ou expositivo.
De cara aí, vocês estão vendo? Vou até olhar se vocês estão vendo. Então, não, né? Estão. Rapaz, professora, ela descreve. Mas observe, predominante. E às vezes vai ter assim, principalmente. Vou ler para vocês. O trecho que segue foi extraído do conto Lâmpadas e Ventiladores, de Humberto de Campos. A tarde estava quente, abafada, ameaçando tempestade. Na sala da sorveteria, onde tomávamos chá, os ventiladores roronavam, como gatos, refrescando o ambiente. Lufadas ardentes, fortes, brutais, varreram lá fora o asfalto da avenida. O céu escureceu, de repente, um trovão estalou, rolando pelo céu. Nesse momento, as lâmpadas do salão, abertas àquela hora, apagaram-se todas, ao mesmo tempo em que, dependendo da mesma corrente elétrica, os ventiladores foram, pouco a pouco, diminuindo a marcha, até que pararam de todo, como aves que acabam de chegar de um grande voo. Então, o que é que sobressai aí, que é mais importante, né? Aí vamos ver. Primeiro, letra A estrutura desse texto, ela é dissertativa? A Então, continuando, não é dissertativa. Não é um texto dissertativo. De cara eu já digo para vocês, né? Será que é descritivo? Será que é expositivo ou narrativo? Né? Tá mais para qual? Eu já descartei aqui, não tem condições Não de é ser. narrador, né, professora? Ou é narrativa, ou é... Qual é a outra? Não, eu achei que não era narrativa. Ei, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Lembram que eu disse a vocês que é interessante vocês irem pela exclusão? Então, foi excluído o dissertativo pela estrutura, né? A estrutura da texto dissertativo que a gente vai ver, ele traz uma ideia, construído com tópico frasal, é subdividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Tem um formato interessante e diferente, né? E está descartado. Aí eu disse a vocês, vão pela exclusão. Qual é o outro item que a gente pode excluir? Quais são os gêneros que abarcam... Exatamente, Paulo, eu ia falar isso. Quais são os gêneros que abarcam a expositiva? A tipologia expositiva. Lembram lá? As palestras. Lembram também dos seminários, artigo científico, TCC. Então, não pode ser. Aí a gente fica sobre o quê? Somente com B, descritiva, e D, narrativa. Aí a gente sabe que aqui tem uma narração. Viu? Tem uma narração, mas aqui falou predominantemente é descritiva. Porque olha a descrição que está sendo feita aqui. Olha só. A tarde, ela era, gente, ela quente. Ó, estava abafada, característica. Sempre que vocês encontrarem adjetivos no fragmento que é colocado naquele momento, identifica a presença do texto descritivo. É dessa forma assim que a gente analisa. Primeiro, descartando. Eu falei para vocês que existem 4 possibilidades de resposta. Uma não tem nada a ver, que era a dissertativa. Né? E, de certa forma, a gente vai para a expositiva também. Né? E as outras, só existe um gabarito. Somente um gabarito é a resposta. E aí, cuidado, porque as duas são parecidas. Mas vai ter no comando elementos que são considerados diferenciais. E quem tem que saber disso, professora? Vocês. Com certeza vocês. Vocês vão ter que fazer essa diferenciação, perceber que alguma coisa ali não está legal e que precisa ser analisada com melhor
com um pensamento melhor, com mais calma, com mais clareza, né? Eu sinto que muitas vezes o candidato, ele vai fazer a prova e ele fica meio que nervoso, não sei, talvez, ou o tempo está passando e ele fica bastante preocupado, né? Bastante preocupado com relação a isso, né? Com relação ao tempo mesmo. Muitos têm medo de fazer a prova de português logo e passa para as outras. E aí, o que é que acontece? Quando termina as outras que vêm para português, a cabeça já está daquele tamanho e não consegue mais fazer. Então, eu peço calma, paciência para vocês. Analise todas as opções, né? Aí nós temos aqui, ó, também vocês podem ver, encontrar na prova, não tipologia, e sim tipos, viu? Certo? Aqui nós temos uma questão sobre os tipos textuais, é correto afirmar exceto. Cuidado com essa palavrinha exceto. Cuidado, tem que ler o comando. Eu disse a vocês que preste atenção no comando. O comando pode te levar ao sucesso, mas também ao fracasso. Pintar aqui. Então, todas vão ser parecidas, mas vai ter uma que não confere. Vamos pensar aqui. Deixa eu só dar mais uma diferença aqui. Eu gosto de botar 6% aqui no depois. Pronto. Os tipos textuais são caracterizados por propriedades linguísticas da língua, como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais. Tem isso dentro de uma tipologia. É usado na hora de produzir um texto, né? Precisa pensar. Aí o B. Os tipos textuais são narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. Aí você vem e diz, falso, professora. É falso. Mas cuidado. Nós temos dois tipos de texto dissertativo. Nós temos o argumentativo e outro. Aí, se não tiver o errado, né? Tem que tomar cuidado, porque essa pode estar parafraseada. Aí, dissertativo. Pronto. Pode ser, pode não ser. Aí, vamos lá. Letra C. Geralmente varia entre 5 e 9 tipos, gente? Tem 5 a 9? Verdadeiro ou falso? Comecei minha aula hoje falando sobre isso. São 5 só, não, professor? São 5 e a banca está cobrando mais um, dialogal, né? Eu fui a fundo estudar, mas assim, é algo muito novo que eu não sei se encaixa como tipo. Porque quando você vai para a análise do dialogal, ele mostra dois tipos juntos. O narrativo e mostra também, junto dele, o descritivo. Porque tem o quê? Diálogos ali. É dialogal porque trata de diálogo. Aí, quando a gente vai mais a fundo pesquisar, eles vão mostrar as entrevistas, os gêneros textuais de entrevista e as palestras. Só que vamos lembrar, essas palestras e essas entrevistas, elas não entram um pouquinho no expositivo? Então, pode haver uma confusão aí também, né? Então, o básico são 5. Os mais utilizados são 3. Tá? Eu desconheço a palavra 9. Possui um conjunto ilimitado de características que são determinadas de acordo com o estilo do autor. Os fatores de textualidade, viu? Autor, conteúdo, composição e função. Exatamente. Letra E. Os tipos de texto apresentam características intrínsecas e invariáveis, né? Interiores, viu, gente? Ou seja, não sofrem influência do contexto, de nossas atividades comunicativas. De maneira pré-determinada, apresentam vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais, que acolhem os diversos gêneros. Construção frasal, gente, é no dissertativo, viu? Porque tem o tópico frasal. E eu não sei se vocês já ouviram
alguém comentando assim, olha, a banca, ela vai fazer a correção da tua redação, conforme o teu nível de conhecimento, e a gramática, ela vai ser cobrada lá. Geralmente, numa prova do Enem, você não vai ter essa exposição muito através da gramática, é mais interpretação e compreensão, interpretação e compreensão. A gramática, uma vez ou outra, vai ser cobrada para o lado da coesão sequencial, outro momento vai ser cobrada a questão de coordenação e subordinação, regência e concordância, ou através da semântica, né? Que a gente vai encontrar os sentidos conotativo e denotativo e as figuras de linguagem, né, que envolvem de pensamento, de fala, de sentido, entre outros, tá bom? Então, o que é que a gente... São 8h10, né? Eu vou na próxima aula, a gente vai... Só falta o dissertativo, porque eu disse, só vou aprofundar em 3. Porque a perspectiva de cair, mas cada pedacinho interno dele são esses 3, né? Tanto a narrativa, quanto a descritiva e a dissertativa, que, na minha opinião, é o maior de todos, né? Então, percebam a importância que tem um editorial, a importância que tem um artigo de opinião. Eles são textos dissertativos, trazem operadores argumentativos que são relevantes para um jornal, para uma revista, para o pensamento do ser humano em si, para que ele possa opinar sobre as coisas que acontecem. Então, é chato, é lento, mas é necessário. Só falta, gente, mais 2 assuntozinhos, tirando com gênero, para a gente partir para a gramática em si, né? Para a gente trabalhar as particularidades da gramática. E uma coisa que falha muito, sabe o que é? A ortografia. Gente, ortografia a gente não aprende em cursinho, não. A gente aprende apropriando-se vocês vão aprender olhando no dia a dia essas palavras. Pode correr no dicionário olhando. Aqui a gente vai dar umas dicas. Mas como é que eu sei se uma palavra tem a grafia correta? Exercitando essa palavra. Comece a observar alguns elementos. Eu vou trazer também algumas estratégias para vocês trabalharem na perspectiva da ortografia. Porque se você não sabe ortografia, se a gente pegar a banca que não sabemos ainda de Pernambuco, do concurso, o que é que a gente sabe? Que da outra vez teve redação. Todas as vezes, né? Teve redação. Mas se vocês pegarem, na realidade, a redação para fazer, a banca quer saber de vocês o nível de conhecimento sobre a ortografia, sobre a gramática, mas aonde, professora? No texto. Tá bom? Então, a gramática vai ser cobrada no texto. Mas eu já vi que o IDIB gosta de fazer questões muito de gramática. E questões cruas, viu? Tradicionais. Então, tudo isso a gente vai pincelando. Eu vou construir umas questões para vocês fazerem. E, no mais, eu gostaria só de perguntar a vocês se vocês têm algum questionamento, alguma pergunta, quer contribuir com alguma informação, antes da gente terminar o dia de hoje. À noite, né? Não? Eu fiquei em dúvida em relação ao texto, porque o computador desligou rápido. Aquele texto que você estava explicando. Ele tem uma estrutura narrativa, né? Sim. Ele tem uma estrutura narrativa, com os elementos da narrativa, mas o que o comando pedia era predominância. Como a gente já viu, a descrição ela vai vir dentro da narrativa. Muitas vezes, em sua maioria, vai vir dentro da narrativa. E aí a gente vai dizer que tem os dois, só que o comando falava assim, predominantemente. Se não tivesse essa palavrinha, Francicleide, você ia identificar uma ambiguidade. Porque nós tínhamos ali 2, ao invés de 1, 2 tipos. Mas quando tiver principalmente ou predominantemente, é só uma, viu? Aí o que é que tem mais ali? Tem mais descrição, o trecho. Como o trecho é pequenininho, tinha mais descrição.
Sim, Franci, eu lhe cortei, né? Obrigada. Não, eu ia dizer assim, se somente a gente ia entrar com recurso dizendo que dava duas formas de entendimento. Mas ele vai alegar para você que o seu entendimento não está legal por causa da palavra predominantemente. O que é que predomina? Não, estou Não, predominante. quando as pessoas entram assim, né? Se não tiver, aí é caso mesmo de entrar. Ambiguidade, gente, acontece muito. E é caso de anulação mesmo de questão. Porque dá dois sentidos. Então, quem constrói o sentido não é o leitor? Então, se eu disser que ali está certo, acabou-se. Né? Então, não tem como, né? A ambiguidade tem que ser descartada. Ou aceita as duas respostas, ou deleta tudo. Bom? Oi, Tatiane, obrigada, viu? Pronto, gente. Então, a gente se despede hoje. Com certeza, a gente começa a explorar. Depois do dissertativo, a gente vai explorar os gêneros. Vocês vão ver o encanto que são. Né? Cada texto, a gente viaja, a gente pensa, a gente reflete sobre a estrutura e vai ficar mais fácil identificar a função, sabendo a estrutura que cada um abarca. Tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima aula, amanhã, no mesmo horário. Estamos aqui, né? Obrigada. Tentando melhorar cada dia. Deixa eu tirar a gravação. Valeu. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite.